Olá! O orçamento de 2015 foi aprovado e sancionado prevendo gastos de R$ 867 milhões com o chamado fundo partidário. O valor é o triplo do que foi gasto no ano passado, mas nem todo mundo concorda com esse crescimento. Um projeto de lei em tramitação pode acabar com os repasses da União com recursos do Tesouro Nacional para o fundo partidário. O projeto é do deputado Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo, que foi o deputado mais votado no Estado. Olá, deputado. Olá, Juliano. Bom, bem-vindo à Palavra Aberta. Muito obrigado. Deputado, explica para a gente em detalhes como funcionaria esse projeto. Olha bem, como é que é composto hoje o fundo partidário? Hoje o fundo partidário é composto com recursos da União, do Tesouro, com recursos das multas que são notificadas pelo cartórios eleitorais, aí os TREs, né, e por contribuições dos seus filiados, né, seja contribuição espontânea, ou seja contribuição através dos cargos que eles ocupam, né? Na verdade, Juliano, no passado, a composição só era com as multas e com a contribuição dos associados e de ocupantes de cargos de confiança ou cargos eletivos. E os partidos sobreviviam, né? Os partidos sobreviviam, né? E ainda era... O bom é que era menos partidos também, né? Me parece até que a ampliação do fundo partidário até atraiu, né, a implantação de novos partidos. Você tem impressão? Porque o Brasil hoje é o país que tem mais partidos no parlamento no mundo. E uma parte do fundo partidário, ele é repassado para o partido, independente que ele tenha representatividade ou não. Né? Agora sim que isso é curioso, né, deputado? Que partidos que não têm representante no parlamento, que às vezes não tem nada e conseguem ser mantidos por isso. 5% do total, como agora foi 860 milhões de reais, foi um crescimento... triplicou, foi 300%, porque o ano passado a proposta era 269, né? E você tem uma ideia, só o Partido dos Trabalhadores, que receberia 116 milhões de reais esse ano, né? Vai receber, evidentemente, se não for aprovado nenhuma lei, vai receber, né? E o ano passado ele não conseguiu nem comprovar, ele está devolvendo 4 milhões que ele não conseguiu nem comprovar o gasto desse recurso. Então, o que ele está propondo? No momento de crise, o governo propõe ajuste fiscal, né? Você vê que o governo está cortando em áreas que não deveria nem estar pensando em cortar. Se cortar na educação, né? A educação já não é de tanta qualidade, né? Vamos cortar da saúde, já tem gente morrendo no corredor do hospital, né? Então está cortando onde não deve cortar. E o que nos surpreendeu é que não cortou absolutamente nada do fundo partidário, né? Então essa iniciativa que eu estou tomando, creio que os meus pares vão entender. Isso é importante, é uma contribuição para o país, que a gente possa realmente que os recursos públicos, ao invés de ser utilizado para financiar partidos políticos, ser utilizado para financiar saúde, educação, segurança pública, né, programas sociais, que é extremamente importante. Então, essa é a razão da iniciativa desse projeto de lei. Agora, deputado, como o senhor mesmo citou, né, a gente está passando por um período de crise econômica, né? Por que não... na sua opinião, não foi cortado absolutamente nada desse valor, que parece um valor alto, né? Eu acho que o primeiro equívoco que cometeu foi quando eles aceitaram que houvesse uma emenda por parte do relator, né? O relator era o senador e ele apresentou uma emenda, né? E foi aprovado da forma que veio, parece que foi uma coisa meio que combinado, né? Com a União. Então, por essa razão é que eu acho que é um absurdo nesse momento que a gente está vivendo, né? Primeiro que eu já acho um absurdo usar dinheiro público para financiar partido, né? Esses dias eu estava observando, tem um partido que comprou um avião com dinheiro do fundo partidário, né? Então, então um partido comprou um avião com dinheiro recurso do fundo partidário. Então, assim, eu particularmente acho que recurso do Tesouro tem que ser utilizado para a sociedade como um todo. E aí, desses programas que eu acabei de falar. Nós somos prefeituras hoje, Juliano, que está quebrando, né? Que o governo central aqui te cria despesa para o município pagar, né? E hoje os municípios não estão conseguindo nem atender o percentual do gasto com a saúde, com a educação, estão ultrapassando e não tem recurso para continuar mantendo os investimentos. E nós aqui no Congresso Nacional pegamos uma parte do recurso e transferimos para os partidos políticos. Então, eu acho que esse não é um bom exemplo, né? Se o momento é de crise, é o momento de todos nós, né, darmos a nossa participação, darmos a nossa contribuição. Aproveitando, deputado, o senhor citou que os municípios estão quebrados, né? Aparentemente estados também estão. Como isso foi acontecer? Né? Existe uma insensibilidade da parte do governo federal, do próprio parlamento, talvez, que não repasse esses recursos? Olha bem, hoje eu faço parte da comissão do Pacto Federativo. Sim.
né? E o que a gente observa com isso? Primeiro que nós tivemos, de fato, uma crise mundial em 2008 para 2009. Parece que o Brasil não acreditou muito que era uma crise mundial, né? E aí o que aconteceu? Os países todos se prepararam para a crise, pouparam, reduziram o gasto, né? O Brasil não. Não fez Continuou o dever de casa. incentivando o endividamento das pessoas, né? Ampliando investimentos onde não tinha retorno para a sociedade. E essa crise que a gente vive hoje é uma crise provocada pelo governo federal, né? O governo federal que criou essa crise. Enquanto outros países estão saindo da crise, nós estamos entrando na crise. E nessa crise, o que ocorre? Você aumentar a inflação, a aumentar o desemprego e a criar despesas do governo federal para os municípios e também a desonerar impostos, porque aqui desonerou IPI. E quando desonera IPI aqui, quem paga lá é o município e o Estado, porque faz parte da composição do Fundo de Participação dos Municípios do Estado. Quando você aprova uma lei aqui, eu sou totalmente favorável ao piso salarial do professor, acho ainda que é muito baixo. Mas a gente sabe muito bem que tem prefeituras do interior que ela não consegue pagar o piso, né? Seria importante até federalizar esse salário do professor, como fizeram na saúde com o Mais Médico, né? Sim. O Mais Médico hoje conseguiu levar médico para os quintões do Brasil, mas foi através do programa do governo federal que ele repassa os 10 mil reais para cada profissional. Tudo bem, é médico cubano, mas ele repassa os 10 mil. E o município ainda tem que contribuir com a moradia e com a alimentação, né? Então a gente observa que a maioria dos casos foi diferente. Transferiu responsabilidade para o município, né? E reduziu-se o orçamento, né? A receita do município. Então os municípios hoje estão em situação muito difícil, na sua grande maioria, como tem estados também que estão quebrados hoje, né? E aí o que ocorre é que nós entendemos o seguinte: é um momento de esforço de todos nós, né? Todos nós, principalmente nós, somos agentes políticos, né? Acho que o governo deveria, no ajuste fiscal, reduzir o número de ministério, reduzir o número de cargos de confiança. O senhor acha que a gente tem ministérios em excesso também? Tem ministério em excesso. Sabe por que tem ministério em excesso? Porque temos partidos em excesso, né? Se nós tivéssemos menos partidos, com certeza teríamos menos ministérios, teríamos menos secretarias estaduais, menos secretarias municipais, né? Porque acaba utilizando esse instrumento para garantir a governabilidade. Então, juntando a primeira questão que o senhor trouxe, né, a questão do fundo partidário, né, está chegando em quase 1 bilhão, com excesso de gastos, com esses descontos que teve para os automotivos, né, para a linha branca, e sempre a conta estoura no orçamento lá de baixo, né? A população está sentindo isso agora, imagino. Sim, olha, você observar, se você for hoje nos estados, municípios, você vê a população reclamando, né, de falta de investimento na saúde, na educação, né? Você observa que agora aprovamos o PNE, o PNE define 20 metas. Algumas bem ousadas. Né? E uma das metas do PNE é garantir educação integral, né, em pelo menos 50% da escola e 25% dos alunos. Né? Você imagine da forma que está hoje, a prefeitura não conseguiu nem botar o aluno na escola direito. Você imagina como é que ela vai garantir isso se não houver um aumento de repasse por parte do governo federal. Claro. E eu, particularmente, defendo investimento na saúde, na educação, porque investimento na educação é garantia de crescimento do PIB. Todos os países tiveram crescimento do PIB investindo na educação. Singapura, Hong Kong, né, Canadá, são países que investiram na educação. E o Brasil, na Coreia, né, e o Brasil precisa, tem os exemplos, o Japão, né, a China, a própria China. Exatamente. Né, nós precisamos investir na educação para que a gente possa realmente retornar com o nosso crescimento do PIB. Agora, deputado, essa sua proposta de parar de ter recursos públicos, né, do Tesouro no fundo partidário, ela é bem nobre, mas eu imagino que ela vai encontrar algumas resistências. Que resistências o senhor espera encontrar? Ela vai encontrar muita resistência, né? Por quê? Porque, primeiro, que os partidos se acostumaram com essa farra, né? Né? Você vê aí dirigente partidário viajando para o Brasil inteiro, né? Fazendo eventos, levando os filiados, com tudo pago para poder fazer suas atividades, né? E, evidentemente, isso, os partidos acostumaram com isso, vai ser um problema, realmente. Mas eu acho que é o momento da responsabilidade de todos nós, né? Pior do que isso é o cidadão viver com desemprego, com a inflação alta, né? Com a falta da saúde, da educação, com falta de medicamentos. Então, eu acho que isso é muito mais grave, né? Porque essa questão partidária é questão só de se adaptar, né? E a gente trabalhar para reduzir o número de partidos, né? Eu acho que a reforma eleitoral nossa foi um fiasco. Falta ainda algumas coisas, mas ela é um fiasco, né? Gerou uma expectativa para a sociedade, né?
Isso não se realizou, muito pelo contrário, eu acho que ficou até pior. Pois é, essa é a próxima. Inclusive, não se mexeu só com uma pequena cláusula em uma outra. Na sua opinião, continua tudo igual ou até piorou um pouco? Assim? Eu acho que até piorou. Né? Por quê? Porque o financiamento antes era público e privado para pessoa física e pessoa jurídica, para o candidato. Né? Que eu, particularmente, sempre fui contrário do financiamento de pessoa jurídica para o candidato. Eu acho que pessoa física está correto, né? E o financiamento público já existe. Né? Rádio, televisão, o próprio fundo partidário, né? Ele já existe. Então, eu entendo que, nesse momento, ao você colocar recurso privado para os partidos, reduziu a transparência. Porque antes, quando era para o candidato, sabia quem estava dando para quem. Né? Hoje, para os partidos, o partido que vai fazer depois a distribuição, e como os partidos do Brasil têm dono, a gente nem sabe se essa distribuição vai ser igualitária, né? Se vai ter equidade na distribuição dos recursos que o partido receber. Então, eu creio que esse foi um retrocesso. Outro retrocesso, para mim, foi a questão da cláusula de barreira. Isso é brincadeira. Se o partido eleger um deputado federal, ele superou a cláusula de barreira e tem direito a receber o fundo partidário. Né? E nós entendemos que, se a nossa expectativa é reduzir o número de partidos, nós não podemos ter agora 513 partidos na Câmara. Porque tem 513 vagas de parlamentares. Né? Teria que ser pelo menos uns 2%. É isso. Assim. A coligação era expectativa nossa, porque os partidos grandes, eles, como é uma matéria que a princípio era infraconstitucional, eles têm maioria. E eu esperava que os partidos maiores defendessem o fim da coligação. Foi o inverso. Partidos como o PMDB, como o PT, defenderam a manutenção das coligações. Se a expectativa era reduzir o número de partidos, né, isso realmente não vai acontecer, muito pelo contrário. Né? Vai se manter e a expectativa é que até possa se ampliar. Porque quando as pessoas querem trair, elas normalmente criam um partido novo. Né? Oficializa a traição com a criação de um partido novo. Então, eu creio que isso é um retrocesso. Né? Falta ainda voltar alguns destaques, mas nós não avançamos absolutamente nada na reforma eleitoral. É uma pena, porque, mais uma vez, gerou expectativa para a sociedade e nós aqui estamos fazendo aquilo que é interesse que não é da sociedade, é interesse nosso. Aquilo que é bom para nós estamos mantendo aqui no Congresso Nacional. Deputado, infelizmente, nosso tempo já acabou. Esse programa é curto. Tá, obrigado. Obrigado, deputado Sérgio Vidigal, pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Muito obrigado também e um abraço para todos os nossos telespectadores. Um abraço. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta, um programa da rádio e da TV Câmara, que você pode conferir no endereço câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais.